Boa noite, pessoal. Vamos nos apresentar nós três primeiro, eu acho melhor. Boa noite. Eu sou a Margerie, podem me chamar de Marge, estou no quinto ano de psicologia e sou gestora da frente de entrevista do Serviço de Aconselhamento Genético e da frente de devolutiva e suporte psicológico. Eu sou a Yumi, estou no quarto ano de Ciências Biológicas pela UEL e sou gestora do laboratório. E eu sou Luísa, eu tô no quarto ano de psicologia e eu sou gestora do apoio psicológico. Para quem não conhece o Serviço de Aconselhamento Genético, nós somos um serviço que realiza o exame de cariótipo para verificar alterações estruturais e numéricas em cromossomos. Então, é um serviço gratuito, a gente atende a 17ª Regional de Saúde aqui do Paraná. E é um serviço vinculado ao SUS. Então, as pessoas chegam até a gente por encaminhamento médico pelo SUS ou por buscas espontâneas. A gente vai falar hoje de um serviço que a gente realiza, porque a gente faz exame de cariótipo em pessoas que têm alguma alteração visível ou que têm suspeita de alguma alteração, ou pessoas que têm suspeitas de. Suspeita não, né? Que têm perdas gestacionais. E aí eu vou falar um pouquinho das perdas gestacionais. Então, uma perda gestacional é uma interrupção involuntária da gravidez, né, da gestação, e ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. Quando acontece a perda gestacional até a 22ª semana, é chamada de aborto espontâneo ou perda gestacional precoce. Da 22ª semana até a 36ª semana é considerado um parto prematuro de um natimorto. E a partir da 36ª semana quando o bebê morre dentro do útero, é considerado uma perda gestacional tardia. Natimorto é o termo que é utilizado para quando o bebê. Pode passar. Para quando o bebê morre dentro do útero, e aí é realizado a cirurgia para retirar. E o termo perda neonatal é utilizado quando o bebê falece entre o primeiro e o 7º dia depois do nascimento. Então, eu vou falar um pouquinho do levantamento que a gente fez dos casos do SAG em relação às perdas gestacionais. E a gente fez esse levantamento para, na verdade, fazer um resumo para um congresso online. Então, a gente aproveitou algumas informações que a gente já tinha para apresentar para vocês. Então, quais são as queixas dos casos que a gente levantou? São abortos espontâneos, abortos repetitivos ou a dificuldade de engravidar. E a gente pegou os casos de 2015 até o início de 2020. E com os dados eu montei uma planilha no Excel e fiz algumas continhas para ver uns dados mais concretos sobre esses pacientes, dar uma caracterizada neles também. Então, a gente percebeu que teve um aumento de queixas em 2019 de 57,69%, e a gente não conseguiu identificar o porquê teve esse aumento, não consegui também achar na literatura se esse aumento é comum. E a maioria dos casos foram de mulheres, com média de idade de 34 anos, e os homens tinham uma média de idade de 40 anos. Então, são casais jovens que estão tentando ter filhos e não estão conseguindo. 4 dos pacientes que a gente analisou utilizaram medicamentos e nenhum desses medicamentos tinham algum efeito colateral abortivo ou que trazia algum problema no desenvolvimento do feto. E, inclusive, um dos medicamentos que foi utilizado, ele era para prevenir o aborto, mas na própria bula do medicamento estava escrito, né, informando o paciente que ele não poderia usar isso para prevenir aborto de origem genética, porque ele não consegue intervir no desenvolvimento genético do indivíduo. Dos pacientes que a gente analisou também, 12 pacientes apresentaram abortos repetitivos, e que são de 2 ou mais abortos, né, em sequência, e um paciente do sexo masculino utilizou drogas ilícitas nesse período que eles estavam tentando ter filhos. E eu trouxe os medicamentos que eles usaram, para mais ou menos a gente ter uma noção do que os nossos pacientes vêm usando para os tratamentos de algumas doenças que eles podem vir a ter.
O Evocanil, que é esse medicamento então, para prevenção de aborto, mas ele não está relacionado com abortos de causa genética. Ele também serve para tratar alguns distúrbios na ovulação por conta da baixa progesterona, tratamento da pré-menopausa, suplementação da fase lútea, e até pode ser usado como um tratamento para aumentar a eficácia da fertilização in vitro. Já o losartana, ele é utilizado para controle de hipertensão, né, para quem tem pressão alta, e na bula não tinha nenhum efeito colateral relacionado com aborto. O alodipino, que também é usado para tratamento de hipertensão, e nele ele deixa claro que os estudos que fizeram sobre o medicamento não foi suficiente para comprovar se ele traz algum risco durante a gravidez, mas que em casos de superdosagem, de hiperdosagem, ele pode ocasionar um atraso e um prolongamento do parto, mas não falou nada de malformação congênita no embrião ou se ele podia causar aborto. O Pura T4 para tratamento de hipertireoidismo, que é quando a tireoide produz muitos elevados níveis dos hormônios tireoidianos, seriam T3 e T4, e também não tem nenhum efeito colateral abortivo. E uma coisa que eu queria falar com vocês também é dos antidepressivos durante a gravidez, que muitas mulheres que estão tentando ficar grávidas, elas acabam tendo depressão ou porque elas não conseguem, ou por alguns motivos da vida dela, elas acabam tendo essa depressão e precisam de tratamento para se manterem bem, né? E alguns desses medicamentos, eles não são autorizados a usar durante a gravidez, porque eles podem trazer um risco muito maior do que os benefícios que eles trazem para a mãe. E os que são liberados, eles já recomendam que quando o bebê nasce, ele fica num período de observação, por conta que ele pode ter uma crise de abstinência, porque o corpo dele está acostumado com esse medicamento, porque ele tem a capacidade de passar na placenta também. Então, ele fica num período de observação de até 48 horas, mais ou menos, para prevenir alguns tipos de problemas. E esses medicamentos, eles só são autorizados a utilizar depois de uma avaliação médica, né? Que é importante a mulher ir lá conversar com o médico dela, eles decidirem juntos se há benefícios maiores para ela manter esse tratamento do que os possíveis riscos que o bebê dela tem ao utilizar esse medicamento. E depois dessa caracterização que a gente também foi atrás de algumas possíveis causas das perdas gestacionais. E as principais causas foram alterações genéticas e falha na implantação do blastocisto. Então, dentro das alterações genéticas, a gente tem alterações numéricas, que estão relacionadas com o número de cromossomos presentes nas células. Então, se tem a mais ou se tem a menos do que normalmente deveria ter. Então, por exemplo, uma mãe com síndrome de Turner, ela pode ficar grávida desde que a síndrome dela não afete tanto as características sexuais dela. Então, por exemplo, se ela tiver um mosaicismo, que é um indivíduo que ele tem 2 ou mais linhagens de células por conta de um problema na disjunção das cromátides irmãs durante a mitose, lá quando o embrião está sendo formado, ela pode ter características menos agravantes, vamos dizer assim, entre aspas, e pode ficar grávida sim. Mas essa gravidez ela é de risco, ela tem vários problemas, porque o útero provavelmente não está tão bem formado, e também tem a ver com os balanços hormonais que também não estão corretos nela. Então, uma mãe com síndrome de Turner, ela tem muitos riscos de perder o filho ou de acontecer algum problema com ela mesma. Quando o filho tem síndrome de Edwards, também que é um exemplo de síndrome relacionado com alterações numéricas, que é o acréscimo do cromossomo 18, ela também pode ocorrer o aborto, porque a taxa de aborto dessa síndrome é um pouco alta, mas a criança também não vive por muito tempo. Então, geralmente, ela morre até mais ou menos uns 3 meses de vida, porque tem problemas cardíacos, problemas na musculatura, entre outros problemas. Também pode ter uma ausência ou duplicação dos cromossomos grandes, que podem ocasionar o aborto, porque esses cromossomos, eles têm muitas informações genéticas. E, então, se você perde um, ou se é acrescentado
esse cromossomo, acaba que o indivíduo também não consegue nem terminar de se desenvolver. Tem as alterações estruturais, essas são mais presentes nos pais, né? São translocações recíprocas que um dos pais vai ter. Ele vai fazer com que o cromossomo, quando ele vai fazer a permuta, que é a troca de pedacinhos com a sua cromátide de irmã, ele não consegue se encaixar direito para fazer essa troca. Então, o filho pode ter alguns problemas de alterações genéticas e também pode acabar também nem nascendo por conta disso. A falha na implantação do blastocisto, que também pode ser chamada de blasto, é a fase inicial do desenvolvimento do feto. Como o feto não implanta, ele não tem como também se desenvolver, tá? Então, é uma das causas também de acontecer o aborto. Há outras causas que a gente também conseguiu elencar foi o estresse, principalmente até o terceiro, principalmente no terceiro trimestre de gestação, que o feto é mais sensível a isso. E o estudo que a gente viu, ele está relacionado com o aumento de biomarcadores de estresse, que é o cortisol e a alfa-amilase salivar. Então, de 300 mulheres que ele avaliou, a maioria que tinha esse cortisol e alfa-amilase salivar elevados, tinham perdas gestacionais. Então, também muito importante averiguar se a mulher está num ambiente de estresse, se ela tem doenças crônicas ou infecciosas, também pode atrapalhar o desenvolvimento do feto. Se ela tem trombofilia, que é doença que forma coágulos no sangue, e pode ser que ela obstrua os vasos sanguíneos da placenta e o bebê morra de asfixia, né? Então ele não vai ter oxigenação correta, por causa das alterações anatômicas do sistema reprodutor feminino. Então, se, por exemplo, aqui a gente tem um útero normal e várias alterações, né? Mas uma dessas alterações pode prejudicar o desenvolvimento do feto por conta da diminuição de espaço para ele se desenvolver, por exemplo, né? E doenças no útero ou nos ovários, como cistos, principalmente nos ovários, que vão trazer problemas para a ovulação. Então, ela também pode ser infértil. A endometriose, que é o crescimento da camada de revestimento interno do útero, e outros órgãos, né, do sistema reprodutor feminino, como ovário e trompas, que também pode atrapalhar a ovulação, e a intolerância imunológica com as células paternas do feto. O que acontece aqui é que as células do feto têm informações genéticas maternas e paternas, e algumas vezes o sistema imunológico da mãe reconhece o feto como um corpo estranho e pode acabar também atacando o feto e ocasionando a perda gestacional. E tem o balanço hormonal da mulher, porque se os hormônios, progesterona, estrógeno e o LH não tiverem nos seus níveis ideais, a mulher também infarta, porque ela não consegue, não é que ela não consegue, né? O ciclo da ovulação não acontece corretamente. Então, depois de tudo isso que a gente viu das possíveis causas gerais, que podem ocasionar as perdas gestacionais, a gente queria frisar bastante que o cariótipo é importante se realizar, e também trazer um exemplo de cariótipo, né? Porque às vezes a gente fala tanto do cariótipo, mas o que é o cariótipo, né? Ele é essa fotinha aqui, em que os cromossomos estão organizados aos pares, do maior para o menor, e os cromossomos sexuais ficam separadinhos no final também, para a gente identificar se o indivíduo é um homem ou uma mulher. E nesse caso aqui, esses cromossomos são... O homem é normal, não tem nenhuma alteração genética. E aqui tem um de uma mulher também normal, que não tem nada também, tá? Então, qual que é a importância desse cariótipo? Por que a gente faz nos pais que vêm com queixa de perdas gestacionais? Porque um cariótipo alterado, por exemplo, com uma translocação recíproca, ele faz com que a gente perceba que, olha, esse aqui é o problema que está fazendo com que vocês não consigam ter o filho, e dá sugestões de como agir, do que fazer, não do que sentir, mas de como lidar com essa informação, né, de alteração. E se o cariótipo der normal, a gente pode focar em outra problemática, né, como essa da endometriose, ver se a mulher ou se o homem tem algum tipo de problema com a fertilidade, se está tendo incompatibilidade imunológica. Então é importante para a gente ter esse norte de como orientar o paciente. E eu queria falar também um pouco das diferenças de agentes teratogênicos e das perdas gestacionais, porque tem muita gente que confunde.
acha que os agentes teratogênicos podem ocasionar a perda gestacional, mas eles não ocasionam perda gestacional, porque eles são organismos, substâncias ou agentes físicos que vão alterar o desenvolvimento anatômico fisiológico do feto. Então, geralmente, eles causam malformações congênitas. Então, como, por exemplo, o protozoário da toxoplasmose, que ele é encontrado em alimentos mal lavados e fezes de gatos, ele pode passar pela placenta e atacar as células do feto. Então, o feto também não vai ter um desenvolvimento normal, mas ele vai estar... ele vai nascer, né, assim. Também tem o tabagismo, o alcoolismo, a bactérias como a sífilis, que também é capaz de passar a placenta, o vírus da rubéola, e os metais pesados, chumbo, que, por exemplo, o chumbo, que às vezes a gente ingere de alguns alimentos porque o metal pode estar na própria água. Então, alguns alimentos como peixe ou, tipo, uma plantação lá, pode ter um nível lá de chumbo, por exemplo, e a gente está ingerindo isso e pode ocasionar um problema no desenvolvimento do feto também. Levando em consideração tudo isso, todos esses possíveis fatores e tudo que pode ocasionar ou não, no SAG, como que a gente faz? Para quem não conhece e para quem faz tanto tempo que não faz uma entrevista que quase não lembra como que é, né? Que meu caso, praticamente. A gente tem o protocolo da entrevista e o protocolo da busca espontânea. Quando a pessoa ela chega encaminhada pelo SUS, ou então quando ela chega para a gente espontaneamente, né, como diz o nome, busca espontânea, para procurar algum aconselhamento, ou o que fazer, que exame que pode ser feito, ou se o exame de cariótipo poderia detectar ou não aquela malformação, ou aquela síndrome, independente de qual seja. Quando é um caso de perda gestacional, consecutiva ou não, porque a gente já teve casos de pessoas que não teve perdas gestacionais consecutivas. Teve uma e já nos procurou. Então, nesse caso de perda gestacional, a gente aplica, na verdade, o protocolo de ocorrência de perdas gestacionais, que é esse que vocês estão vendo aí. A gente começou a aplicar começou a elaborar e aplicar no começo de 2019. Então, a gente tem poucas aplicações, mas a gente já fez algumas alterações. Inclusive, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, algum artigo ou algo que a gente deveria perguntar, que não está aqui citado, fica à vontade para depois de falar com a gente ou mandar no chat. A gente está abertos para isso. Então, a gente coloca o nome do colaborador e a data da entrevista, né, por motivos de organização. Depois a gente vai perguntar dados pessoais, tanto do usuário, do usuário e da usuária que vão vir nos procurar. Nome completo, tipo sanguíneo, a data de nascimento e a idade, profissão, grau de escolaridade, endereço, a distância, o tempo e o meio de transporte, geralmente para quem mora fora de Londrina. Né? Então, como que chega, se é com o ônibus da saúde ou com o carro, e com o carro próprio e tudo mais. Telefone, religião e renda familiar. Daí nós separamos em alguns núcleos. Esse aqui é o primeiro núcleo e ele vai perguntar primeiro sobre as tentativas. Quantas tentativas que aquele casal já fez, né? Ou como casal ou individualmente, a mulher ou o homem, e tentativas frustradas ou que deram certo. Depois vocês vão ver que a gente vai perguntar sobre outros filhos. Há quanto tempo eles estão fazendo essas tentativas? E qual que é a idade de ambos na primeira tentativa? Médicos. Se eles já consultaram alguma especialidade antes de vir falar com a gente, de vir nos procurar. Se já foi realizado algum tratamento, seja ele medicinal ou até mesmo natural. E qual dos dois que realizou, como que foi, quanto tempo que durou, informações assim. Aí, quando a gente pergunta sobre família, a gente vai analisar se eles têm outros filhos, né? Se às vezes é um segundo ou terceiro casamento, então eles podem ter tido outros filhos, um dos dois. Se algum desses outros filhos tem alguma característica física, genética, psicomotora ou comportamental fora do comum, né? Que a gente coloca fora do comum, porque eu estava até conversando com a Marge, a gente quase nunca entra num consenso de como perguntar isso pro usuário ou para a usuária, fazê-los entender, porque ou você usa termos científicos
ou até mesmo acadêmicos, que pra gente é a melhor forma de perguntar sobre alguma coisa assim, delicada, né? Ou sobre características psicomotoras de desenvolvimento atípicos. Mas às vezes a forma que a gente pergunta, eles não vão entender muito bem. Então a gente geralmente usa fora do comum para conseguir a maior quantidade de informações possíveis. E daí não só nos outros filhos, como também investigar isso na família no geral. O segundo núcleo, a gente vai perguntar especificamente sobre como que foi a perda. E daí é muito importante que o colaborador preste atenção de não ficar somente preso ao documento que está ali na frente dele. E lembrar que ele está perguntando para pais que perderam um filho, né? Um filho ou uma filha, ou mais de um filho. Mais de uma perda. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. É muito importante que a gente saiba como nos colocar e ter empatia e sensibilidade suficiente para saber como que vamos fazer essas perguntas, né? Então, a gente tenta investigar quantos abortos foram, o tempo entre eles, se a mãe fez o processo de curetagem. Para quem não sabe, a curetagem é um procedimento de raspagem em que a mãe ela vai, o ginecologista faz uma raspagem na parede do útero, né? Que às vezes pode ter ficado algum resquício do próprio endométrio ou então do feto. Ele faz essa limpeza do útero para que não tenha nenhum problema numa próxima tentativa. E daí a gente pergunta quanto tempo após o aborto ou a curetagem foi esperado para uma nova tentativa. Por quê? Quando ocorre o processo da gravidez, a gente tem É que eu ia tentar explicar de um jeito mais científico, mas a Marge me explicou de um jeito, agora não vou conseguir explicar de outro jeito. Mas assim, vamos pensar que o útero da mãe, ele, naquele momento, ele vai ser como se fosse um colchão bem fofinho, né? Com a parede do endométrio bem espessa, para abrigar esse bebezinho que vai ser ali. Oi? Embrião. Embrião, eu falei bebezinho, mas embrião. Quando acontece a perda, o bebê, a anidação já aconteceu, ou seja, o embrião ele já grudou ali na parede do útero e ele já fez como se fosse uma marca, como se eu tivesse aqueles travesseiros, aqueles colchão que deixa marca quando você deita, assim, que fica. Então, é como se ficasse esse balãozinho embaixo. Depois da curetagem, e daí também forma nesse local onde ele fixou, como se fosse uma cicatriz, porque não está mais fixado, porque houve a perda e tudo mais. Depois do processo da curetagem, mesmo assim, pode ficar essa cicatriz. E se não for esperado um período, que assim, a gente não achou muita certeza de qual que é o período, mas pelo menos uns 6 meses aproximadamente, pode ser que o próximo embrião, na próxima tentativa, tente fixar-se ali naquele mesmo lugar. Porque é como se fosse aquele colchãozinho fofo que eu comentei e tivesse um buraquinho. E daí, se ele tá andando, tipo assim, ele tá ali, o buraquinho fica mais fácil dele fixar naquele lugar. Entendeu? Então muito necessário essa tentativa ser mais espaçada. E não a cada mês fazer uma tentativa. Aí teve uma perda, não esperar muito tempo, e daí fazer a tentativa de novo. É necessário esse tempo. E igual eu falei, não achamos ainda um tempo específico, mas é mais ou menos uns 6 meses. Aí a gente vai perguntar sobre cada uma das ocorrências. Então, se houveram 3 perdas consecutivas ou 2, a gente vai perguntar de cada uma. E daí, de cada uma, a gente vai perguntar sobre quantos anos a pessoa tinha, os dois, né? Ambos, tanto o pai quanto a mãe, na época. Se teve planejamento, se foi feito os exames pré-natal, se tomaram algum medicamento, se foi feito algum tratamento, se teve contato com radioatividade ou substância tóxica, se houve alguma lesão por acidente ou agressão, pressão arterial na época, ou se foi utilizado droga lícita ou ilícita. Entrando no terceiro núcleo de perguntas, a gente começa a fazer questões voltadas diretamente para a mulher. Então, se ela toma ou tomou pílulas anticoncepcionais, há quanto tempo ela parou, quanto tempo ela usou,
se ela já fez radioterapia ou quimioterapia e o tempo que foi feito, se ela tem alguma doença imunológica, ou diabetes, ou algum problema hormonal, ou síndrome de ovários policístico. Para quem não sabe, a síndrome de ovários policístico é uma síndrome que aumenta o tamanho do ovário e a probabilidade, daí a possibilidade de ter pequenos cistos dentro desse ovário aumenta, e daí isso dificulta também a reprodução, até mesmo a formação do embrião. Se ela tem endometriose é quando tem o endométrio, que é esse colchãozinho do útero que eu comentei, fora do útero. Então, a possibilidade do embrião do ovário fixar fora do útero é muito maior, porque ele vai estar com esse ambiente propício fora do útero. E daí não pode acontecer, porque daí não tem o desenvolvimento certinho. Se a mulher tem endometrioma, que endometrioma também são cistos no ovário que acaba acontecendo. Também ainda para a mulher, relacionado ao útero e às trompas uterinas. Se ela já fez algum exame para verificar se o tamanho é fora do normal, ou se ela tem alguma infecção nas trompas, por exemplo. Quanto à infecção de urina, se ela tem com frequência, se ela sabe a quantidade de vezes que isso já aconteceu com ela, ou o tempo entre essas ocorrências das infecções, como que é o ciclo menstrual, se é regulado, se tem alguma dor exacerbada ou algum desconforto muito grande, se ela tem ou já teve alguma infecção sexualmente transmitível, se ela tem um mioma, e também a gente pergunta mais ou menos o nível de estresse, pedindo para ela classificar entre 0 a 10 e o porquê ela classifica dessa forma. Aí a gente tem uma parte também de perguntas voltadas para o homem, né? Se ele já utilizou algum tipo de anabolizante e por quanto tempo e por quê. Uso de droga lícita ou ilícita, também qual e por quanto tempo. Se ele tem alguma inflamação, então, por exemplo, inflamação na uretra, ou nos testículos, ou no epidídimo, ou na próstata, que são as inflamações mais relacionadas com a infertilidade. Se ele tem varicocele, ou algum outro tipo ou alguma infecção sexualmente transmitível. Se ele tem algum problema na tireoide. Se ele tem diabetes. Se ele já fez o exame do espermograma. Se ele trabalha alguma coisa que expõe ele a uma fonte de calor intensa e também o nível de estresse dele. Mais ou menos isso. Eu vi que o pessoal já começou a mandar perguntinhas, a gente vai responder depois. Beleza? E antes de acabar minha fala, só queria reiterar. Coloquem o nome completo de vocês no chat para a gente ter o controle das pessoas que estão aqui e fazer os certificados de vocês. E também mandem perguntinhas se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente vai responder. É isso. Vou falar um pouco agora da questão da saúde psíquica dos indivíduos que sofrem as perdas gestacionais. Então, a perda gestacional ela é um processo muito complexo. Existem algumas questões que são as principais para serem trabalhadas no apoio psicológico. E são elas: a elaboração do luto, as questões psicológicas, né, no geral, autoimagem e autoestima, questões de gênero, questões sociais e comunicação entre o casal. E aí eu vou falar um pouquinho mais dessas. Quando eu estava fazendo pesquisa para fazer esses estudos sobre perda gestacional, eu entrei em contato com vários fóruns, vários grupos de apoio pelo país inteiro e eu li muitos relatos. E a conclusão que eu cheguei foi de que o sofrimento psíquico, para além do ato da perda gestacional, ele começa dentro do hospital por conta de uma falta de preparação da equipe. Aqui eu usei a questão da sensibilização, de falta de sensibilização, mas não de falta de sensibilidade dos funcionários, mas uma questão de uma sensibilização coletiva, de saber como agir com essas pessoas, essas famílias que estão sofrendo as perdas gestacionais. Alguns relatos que acontecem é que, por exemplo, a equipe do hospital não está preparada de nenhuma maneira para lidar com o luto ou com o sofrimento, e não tem, vamos assim dizer, maneiras de indicar que a paciente teve uma perda gestacional que está em algum tipo de sofrimento. Então, por exemplo, um relato que eu ouvi foi que a paciente teve uma perda gestacional,
e ela teve que fazer a cirurgia. Então ela entrou na área cirúrgica, e aí quando ela estava saindo da área cirúrgica, o maqueiro, ele não tinha nenhuma identificação, o maqueiro, a pessoa que carrega a maca pelo hospital. Ele não tinha nenhuma identificação de que essa família tinha tido uma perda gestacional. Então ele sorriu e deu parabéns para essa mamãe que estava saindo da ala cirúrgica, sendo que ela estava saindo da ala cirúrgica sem o seu filho. Outra coisa que acontece é que as mulheres que têm a perda gestacional são colocadas em quartos, no mesmo quarto que com outros recém-nascidos. E aí é muito comum as pessoas chegarem para ver um recém-nascido, olha para a mãe e fala, onde está o seu bebê? Cadê o seu bebê? Qual deles é o seu bebê? Coisas assim, porque não tem uma maneira de identificar quais são esses pacientes. Então, uma maneira de sensibilização que as pessoas que passam por isso lutam aí para ter é algum tipo de separação, identificação dentro dos hospitais mesmo. Aí, com relação à questão ritualística, eu encontrei essa frase hoje num livro. Não é de uma psicóloga, é uma agente funerária que escreve um pouco sobre morte, mas eu achei muito interessante essa frase. Ela diz: o luto não é um sinônimo de dor, é a expressão da dor. Desde sempre é isso que nós seres humanos fazemos. Desde sempre é isso que nós seres humanos fazemos. Damos sentido às coisas através da linguagem. Por isso é tão importante que o luto tenha espaço para acontecer. Por que eu coloquei essa frase aqui, nesse momento específico da apresentação? Porque no hospital, geralmente, os pais não têm contato com essa criança, com a perda. São poucas as famílias que têm a opção ou a possibilidade de fazer os seus rituais, sejam eles quais sejam, de despedida, com os seus filhos. Quando eu estava fazendo pesquisa, uma das pesquisas era uma comparação sobre a situação psicológica de pais que puderam fazer esses rituais de despedidas com seus filhos, de ver, né, a criança tocar, guardar alguma recordação ou poder se despedir mesmo e ter esse momento com a família. As famílias que tiveram essa possibilidade de fazer essa despedida conseguiram elaborar esse luto de uma maneira muito mais, vamos assim dizer, saudável do que as famílias que não tiveram essa possibilidade. E uma coisa também que acontece é a questão, por questões burocráticas do hospital, coisas que têm que ser resolvidas, essa família está em sofrimento, eles ficam em local e elegem algum membro da família que vá lidar com essas questões burocráticas e eles mesmos não entram em contato com essa situação que iria, de certa forma, encerrar um ciclo, tornar real a situação da perda. Então, a perda, ela fica, assim, idealizada, ela fica no imaginário. Nossa, não... Mas, enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles não conseguem concretizar essa situação da perda porque eles não vão lá fazer essas questões da despedida e da burocracia e de realizar os procedimentos que devem ser realizados. Agora, falando um pouco sobre as questões de gênero, culturalmente, historicamente, socialmente, a imagem feminina vem sido atrelada a uma ideia de fertilidade. Tá vendo essas estatuazinhas que estão aí nessa tela? São chamadas estátuas de Vênus. São estátuas do período pré-histórico que relatam o corpo feminino. Ai, perdi a palavra. Mas, enfim, representam o corpo feminino. E elas representam coisas, partes do corpo feminino que são relacionadas à fertilidade. Então, né, ao quesito da gordura, que tem em algumas culturas a questão de que a mulher com mais gordura ela é mais fértil, ela é melhor para gestar, a questão das mamas para alimentação. E outras partes do corpo, elas são praticamente irrelevantes nessas representações. Tanto que essa última imagem aí, ela nem tem a cabeça. É uma estátua que representa a fertilidade e não tem a cabeça. Então, é uma questão da identidade da mulher, ela ser muito atrelada à fertilidade e à maternidade. Tanto que até em questões de gestações bem-sucedidas, tem essa questão da perda da identidade da mulher quando ela se torna mãe. Então, é uma questão muito atrelada ao feminino. E aí, quando essa mulher ela tem essa questão, ela não consegue gestar, ela não consegue gerar uma criança, que é algo que é esperado dela e que ela mesma espera que seja, vamos assim dizer, a função do corpo dela.
Gente, eu não tô falando que a função das mulheres é procriar, eu só tô falando que muitas mulheres podem ter isso atreladas a si mesmas. Então, tem uma desvalorização da autoimagem. E um sentimento de culpa que ela não conseguiu realizar o seu papel biológico. E a questão da autoimagem também, ela fica balançada não só pela perda gestacional, mas por toda uma questão de hormônios, né, da gestação, que é uma loucura de hormônios, muda muito o corpo da mulher. Para mulheres que já estão fazendo tratamento para engravidar, é uma série de hormônios também, tem uma série de alterações, tanto físicas quanto psicológicas, né, por questões hormonais. Então é muito complicado essa questão da autoimagem e da autoestima. Então, tem os riscos dos sintomas de ansiedade e depressão, eles aparecerem ou imediatamente após as perdas, ou alguns meses depois. E algumas pesquisas apontam que até 30 a 50% das pacientes que têm a perda gestacional, elas podem desenvolver sintomas severos de depressão até 6 meses após a perda gestacional. Por outro lado, a questão masculina, ela não é vista, né? Tem essa associação, da mesma forma que a mulher ela é associada com a fertilidade, o homem ele é associado com a força e tem uma invalidação social e cultural do sofrimento masculino. Tanto que a gente sempre escuta frases como o homem não chora, você tem que ser forte por ela, muitos relatos. Na verdade, assim, dos relatos que eu encontrei, poucos eram da perspectiva masculina, mas eles falavam que as pessoas falavam para eles: você tem que ser forte por ela, agora é o momento que você tem que ser forte, agora você tem que cuidar dela. E um dos homens falou que era uma imposição social até de como ele deveria sofrer. Então, tem essa questão da invisibilidade da dor masculina na perda gestacional. E uma coisa que acontece também é que quando nós vemos as mamães assim, as gestantes, você já automaticamente pensa, é uma mamãe, vai ser uma mamãe. Com o homem, não. Com o homem tem essa noção social de que ele vai ser pai só a partir do momento que a criança nasce. Então, se não nasceu, se teve essa perda gestacional, é como se a sociedade considerasse que ele não é um pai. Então, ele não enxergam essa dor dele. E uma outra coisa que acontece, que eu também vi em alguns relatos, é que a mulher, no momento lá da perda no hospital, tá anestesiada ou por conta da dor, se tiver que induzir o parto, né, com ocitocina, ou pela anestesia mesmo, se tiver a cesariana, de certa forma não tá totalmente consciente naquele momento. E o pai que tá presente tá vendo toda aquela situação. Então, um caso de perda neonatal, que foi no primeiro, a criança veio a falecer no primeiro dia do parto, né? No caso, algumas horas depois, ele relatou como que foi o processo, porque ele estava na sala e a tentativa de reanimação aconteceu lá, tudo na frente dele, e ele estava relatando que ele estava vendo tudo aquilo, era uma dor muito dele, mas ele não podia falar daquilo porque as pessoas só enxergavam a dor da esposa. Então, uma situação um pouco complicada. Muito complicada, na verdade. E aí, o que acontece? Muitas vezes o homem ele se coloca como um coadjuvante nessa situação. Ele esconde a dor dele, ele abafa a dor dele para dar esse suporte para a mulher. Ele tem que parecer forte para poder apoiar a mulher. E aí que entra a questão que a gente tinha colocado naquele tópico, que é da comunicação entre o casal, trabalhar a comunicação do casal, mesmo que só um dos dois esteja indo ao apoio. Porque acontece muito isso, de o homem não falar como que ele está se sentindo, a mulher não perguntar como ele está se sentindo, muitas vezes pode acabar nem passando pela cabeça dela, que ele pode estar tendo um sofrimento muito maior do que ele aparenta estar tendo. Então, por isso que é importante a gente trabalhar essa questão da comunicação entre os dois. E a questão social, o que acontece? Nós, da cultura ocidental, a gente evita a morte. Nesse livro que eu falei, que eu usei aquela frase, da Caitlin Doughty, que é uma agente funerária, ela fala como que aqui na cultura ocidental a gente perdeu toda a nossa relação com o luto. Tem o processo, né? A pessoa morre no hospital, já é enviado para a funerária, o pessoal da funerária mesmo prepara o corpo, entrega, faz o velório rapidinho, 2 dias, enterra. E a tendência é que não se fale mais nisso, diferente de algumas culturas orientais, que a própria família prepara o corpo, tem esse contato, tem
até 7 dias de velório, tem esse contato maior para viver esse momento dessa dor. Aqui no Ocidente, geralmente a gente não tem. Então, é uma perda que é basicamente inexistente, invalidada. E uma coisa que acontece também, desde a Idade Média, a perda da criança ela não era muito valorizada, tanto que na Idade Média, às vezes a criança morria e ela ou não tinha um nome, ela era considerada um ser sem personalidade. Então, ela não tinha um nome ainda, ou quando ela já tinha um nome, esse nome era passado para um outro filho, como se fosse um substituto. Então, é bem recente a questão de dar mais atenção para essa questão da perda das crianças mesmo. E uma questão social também que afeta muito o casal é o isolamento social que eles mesmos podem acabar criando para evitar situações onde eles vão ter muitas perguntas, né? Porque é 880. Ou as pessoas não perguntam como estão se sentindo, ou fazem tantas perguntas que acabam se sentindo sufocados, né? Então, eles tendem a evitar situações onde essas perguntas vão ser feitas, ou evitar confraternização, encontros que vão ter outras crianças ou gestantes. Então, é muito complicada essa questão do isolamento social nesse momento de tanto sofrimento, porque seria necessário uma rede de apoio que tivesse contato com essa família. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, quando eu estava falando da fertilidade ser atrelada ao feminino, em algumas culturas, quando a mulher não consegue ter filhos, o homem ele é permitido a ter outra mulher que vá dar os filhos para ele. Em outras culturas que têm algumas restrições quanto ao divórcio, uma das causas que permitiriam o divórcio é a questão da mulher ser infértil. Então, se ela não pode ter filhos, tudo bem, você pode. Esse é um motivo válido para você se separar dessa pessoa. Em algumas tribos em Moçambique, na África, as mulheres que são inférteis são isoladas de rituais tradicionais que acontecem lá. Então, elas não podem participar pelo simples fato delas serem inférteis. Então, isso é uma coisa de como é atrelada a identidade mesmo da mulher. É quase o que ela é, né? O que ela é a fertilidade dela, é a possibilidade dela de gerar novas vidas, de procriar. Queria falar sobre uma coisa que eu só descobri também fazendo pesquisa, que outubro é considerado o mês da sensibilização da perda gestacional. Então, e o dia 15 de outubro é o dia mesmo da sensibilização da perda, mas o mês inteiro é dedicado também à sensibilização. Então, uma coisinha muito legal. E para dar uma suavizadinha nesse tema, né, que é tão sensível, eu queria falar um pouquinho dos bebês arco-íris. São bebês que é o primeiro bebê depois que a mãe tem uma ou algumas perdas gestacionais. É chamado bebê arco-íris porque eles trazem a luz para as tempestades na vida de uma família que teve que enfrentar alguns momentos muito difíceis. Eu achei isso muito bonito quando eu vi, muito interessante. E basicamente isso. Eu sei que eu falo um pouco rápido, então se alguém quiser que eu dê uma rebobinada aí, posso dar. É isso. Beleza. Esse foi mais ou menos o que a gente planejou para passar para vocês. A Rê fez 2 perguntas. Aí, você quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. A Renata perguntou sobre a questão das causas, né? Que a gente comentou sobre as possíveis causas das perdas gestacionais. Aquelas que a gente citou em grande quantidade são causas gerais mesmo, porque as informações que foram pegas nas entrevistas, nos protocolos aplicados para esses casos, eles não ajudaram a levantar hipóteses, tipo, pro SAG, entendeu? Provavelmente pode ser porque os pacientes talvez não deram muitas informações, ou até porque a gente ainda estava elaborando esse protocolo, uma forma de perguntar mais diretamente e de forma de abranger muito mais coisas. Então,
são causas mais gerais. A gente ainda não tem, assim, um caso onde a gente pôde ver com certeza uma daquelas várias causas, né? Eu acho que é legal isso. Eu imaginei depois, conforme a Yumi foi desenrolando, assim, eu fui entendendo que devia ser realmente causas gerais para a população, de modo geral, e não do SAG. E eu acho que isso realmente acaba contribuindo para pensar, né, o quanto que quanto que esse roteiro tem que ser reformulado mesmo, né, e que precisava incluir algumas questões que eu vi que estavam incluídas nessa apresentação que foi feita do roteiro. E eu acho que algumas coisas até que a Martin trouxe podem estar sendo colocadas no roteiro, que eu acho que são alguns valores e algumas regras, né, que essas famílias, quais são os valores que essas famílias trazem, né? Por que elas estão procurando? Por que estão querendo ter filho? Por que estão nessa luta para ter um filho? Enfim, né? Não numa forma tipo, já está tão difícil, por que você está querendo? Não. Existem valores, existem duas pessoas ali como casal, né, que estão nessa empreitada de ter um filho. E apesar de a gente ter muitos questionamentos a respeito dessa identidade tão representada, fertilidade pelo sexo feminino, né, como se ter o filho só dependesse da mulher, né? E não é, isso não é verdade, tanto que vocês fizeram quase que uma iniciação, assim, de, olha, o homem também sofre, também tem expectativas, né? E eu acho que tirando um pouco de toda essa responsabilidade da mulher, né? E realmente entrando, acho que nessa nova proposta cultural que a gente está tendo, dos casais falarem, nós estamos grávidos, né? Nós vamos ter uma menina, um menino, né? Então, assim, o casal como casal mesmo, né? Então, eu acho que isso essas coisas que vocês apresentaram podem ajudar a complementar o próprio roteiro, porque que tipo de apoio você vai dar para essa família vai estar muito relacionado aos valores que eles trazem em relação a essa gravidez, né? Que na nossa cultura é diferente, por exemplo, de outras culturas que, por exemplo, né, como a Márcia colocou, né? Bom, então se eu não der um filho, esse meu marido vai poder me abandonar e casar com outra pessoa, né? Isso é uma regra cultural e legalmente aceita, tal. Só que isso está implícito, né? Se eu não tiver o filho, será que ele vai me abandonar também? Né? Não é uma coisa que leva judicialmente a separação, mas o que está no meio de tudo isso? Então, eu acho que talvez possa ajudar a gente a pensar no qual vai ser o formato para o apoio psicológico para esse casal, para esse público, né, que é bem diferente dos outros usuários nossos, né? Então, essa questão do óbito, né, da perda, eu acho que essa cultura nossa realmente acaba distanciando, né, do contato com a morte, e eu acho que até mesmo essa ideia até da religião católica, né, que ou mesmo a evangélica, bom, o que acontece depois, né? O pessoal, o oriental, ele tem muito de que a vida continua. Então, por isso esse respeito. Só que a gente continua aqui, independente se continua lá ou não, a gente continua aqui. E esse sofrimento desses pais que a criança perderam os filhos, né? E eu acho importante, eu acho assim que essa questão do luto é muito importante. Eu tive uma amiga que, assim, a hora que a Márcia começou a contar, lembrei muito dela, porque ela tinha perdido o filho,
Ela foi para o hospital fazer uma curetagem porque não estava expelindo, porque, né, eles deixam para ver se o próprio corpo expele, o que eu acho assim, meu Deus, né? Às vezes a pessoa fica muito tempo com aquele feto morto dentro dela e os médicos falam, não, se não está tendo nenhum... vão acompanhando para ver se o próprio corpo expele. Eu acho aquilo tão... eu acho que eu iria me sentir muito mal. E quando ela foi encaminhada para fazer a curetagem, ela ficou na enfermaria junto com as mães gestantes que estavam em trabalho de parto. Então ela me ligou pelo celular, desesperada em prantos, eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. E ela estava ali esperando para fazer um procedimento e duas outras mães do lado em trabalho de parto para ter o neném, né? Então é bem sério isso, né? E eu acho que isso precisa ser considerado. Então acho que era isso, assim. Eu não lembro qual foi a minha outra pergunta. Você perguntou sobre que doenças imunológicas que eu citei. Ah, tá. Você tem algum exemplo de doença imunológica, assim, que... Então, o Wagner, ele quer dar uma palavrinha, eu vou deixar ele falar depois de você, porque vai que eu falo coisa errada agora, né? Porque pesquisando quando eu fui falar, tipo, a gente não dá nenhuma opção, porque a gente justamente quer, tipo, deixar a pessoa falar, né, que ela tem, se ela tem, mas algumas que eu vi que podem causar, e tá, tipo, bem relacionado, é a síndrome de anticorpo antifosfolipídio, o lúpus, a artrite reumatoide, que pode prejudicar para uma próxima gravidez, para uma segunda gravidez, depois que a mulher ela adquire essa doença, a miastenia grave e a trombocitopenia imune. E, basicamente, o que a Ayu me explicou, me ajudou a entender, é que algumas doenças autoimunes, né, doenças imunológicas, elas são muito mais comuns em mulheres. Quando uma mulher com doença autoimune ela engravida, os anticorpos, eles podem atravessar a placenta e atingir o feto, né? Então, desencadeando uma série de problemas. E algumas das doenças autoimunes mais comuns são essas que eu citei. Eu só queria colocar uma questão, que a Yumi falou, mas não é culpa dela, porque está em alguns livros, alguns embriologistas trabalham com isso, é quando eles falam que, olha, teratógeno não causa aborto. Ora, se ele causa uma formação e a formação leva ao aborto, que isso não é causar aborto? Então, é assim, é uma questão de nomenclatura, a maneira de se falar as coisas, que eu não entendo por que eles falam isso. Então, assim, teratógeno causa aborto, sim. Nós temos muitos casos de abortos por uso de síndrome alcoólica fetal, por uso de drogas, por toxoplasmose, por alcoolismo, várias outras coisas, todas elas causam aborto, sim. Toxoplasmose, ela tem uma taxa de aborto altíssima. E nem sempre aparece com uma malformação extrema e as pessoas vêm falar isso para mim. Então, assim, não engulam isso, não. Tá? É uma coisa assim que você encontra e eles falam, eu não sei de onde que eles tiram isso, mas eles falam. Outra coisa. Wagner, sabe o que eu acho? Qual é a questão? Né? Vendo a apresentação das meninas. Eu acho que a questão o foco é na formação congênita. Então, quer dizer, se a pessoa o agente teratogênico, ele pode trazer o aborto, foi o que eu entendi do que elas trouxeram, pode trazer o aborto, mas se for por um problema que o pai e a mãe têm, não é o efeito teratogênico que vai melhorar ou piorar. Sim, mas são causas de aborto, independente disso. Entendeu? São duas causas de aborto. Então, são causas genéticas, causas imunológicas, todas essas coisas que... Aliás, muito bem explicadinhas as causas imunológicas aí, tá? Não vai ficar debatendo doença por doença. Foi bem explicadinho. E eu não estou falando que... Não, e o que a Yumi falou, não é que ela falou errado. Ela falou que o que as pessoas relatam. E outra coisa que a gente tem que pensar também, Marjorie, que acho que é interessante quando você coloca na parte do paciente, que os homens estão
tem esse privilégio, realmente é terrível isso, e nós temos que ver que todos os atos, e temos que deixar claro, às vezes para as pessoas, principalmente quando tem perdas gestacionais, que 50% dos abortos são de causa masculina. 50% dos abortos são de causa masculina, principalmente as causas genéticas. Tudo isso a gente leva em consideração. Ah, a Tamar já apareceu. Desculpa. Mas também tem muito pouco estudo sobre, e como é visto Porque as pessoas menosprezaram. A partir do momento que ocorreu, apareceram as clínicas de fertilização, é que eles foram ver, não, o problema está muitas vezes mais relacionado à quantidade de espermatozoides, tipos de espermatozoides, coisas que não tinha gente que tinha a ver lá com o cara. Ele achava que só porque ele dava condições de chegar no ato reprodutivo, ele já era suficiente. Não, tem várias outras coisas que estão presentes e que levam a essa infertilidade do casal. Né? Que, às vezes, quando você individualiza, 50% dela é de causa masculina. Uhum. Então, nós temos que ter esse conhecimento para poder falar, para exatamente desestigmatizar. Isso é terrível. Eu acho que é muito. A sociedade impõe muito esse peso ainda na mulher, ainda impõe. Né? Por mais que nós queramos mudar. Mas era só isso, eu gostei demais do que vocês fizeram. Como eu estava falando, quando eu estava fazendo pesquisa do protocolo, foi muito difícil encontrar as causas biológicas para os homens. É muito difícil encontrar artigos falando sobre as questões masculinas mesmo, e sobre a questão psicológica da perda gestacional no homem, eu encontrei um artigo citado várias vezes, mas foi um artigo só. Então, é meio que fechado os olhos para a questão masculina. Exatamente, é que a sociedade não aprendeu a enxergar que o homem é uma grande causa. Mas não sei se a Renata lembra uma vez que nós um rapaz veio fazer, quando a gente contou que ele tinha um problema com isso, o choro que o cara fez, porque ele não acreditou que pudesse ser ele o causador da infertilidade do casal. Isso. Eu lembro sim. Eu lembro. Até mesmo porque ela já tinha, né, filho. Isso. E ele não tinha, né? E aí, quando o Wagner pediu, ele veio para uma busca espontânea e pediu. Aí o Wagner pediu para os dois, né, o cariótipo, e aí deu alteração nele, né? Ok. Eu deixo meu parabéns para as três, gostei muito. Isso, igual eu falei na hora antes de eu começar a falar o protocolo, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, mandar alguma coisa pra gente, algum estudo, algo que vocês acham que não é perguntado, pode mandar. É isso. Tchau, galerinha.